Uniclac. Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Débora Botan e tenho a grata satisfação de estar aqui hoje diante de vocês para compartilharmos, para estudarmos, para compreendermos a resolução 201/2015 do CNJ. Então nós temos para analisar, para estudar hoje, a Resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, ok? Sejam todos bem-vindos e me acompanhem aqui no decorrer da aula. Pessoal, é o seguinte, do que trata essa Resolução 201 de 2015? Essa Resolução 201 de 2015, ela vem estendendo até a administração pública, em especial até o Poder Judiciário, a responsabilidade ambiental. Essa resolução 201 estende até o Poder Judiciário a responsabilidade, estende a ele, atribui ao Poder Judiciário a tarefa de ter uma gestão socioambiental, de ter uma gestão no controle dos gastos, na realização dos serviços, na prestação dos serviços, de ter um controle com a mente ambiental, com a preocupação ambiental. Ou seja, impõe que o Poder Judiciário, ele se apresente para a sociedade a partir de então, como o quê? Como uma gestão sustentável, uma gestão preocupada, voltada para a preservação do meio ambiente. É este o assunto da Resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que nós vamos ver agora, ou seja, sustentabilidade no Poder Judiciário. Quando fala em sustentabilidade, responsabilidade ambiental do Poder Judiciário, logo vem à nossa mente o quê? Um ótimo exemplo, redução de utilização de papéis, o nosso PJE, o nosso processo judicial eletrônico e também os atos administrativos eletrônicos. Então o PJE, ele é um exemplo de gestão socioambiental. Ele é um exemplo de uma gestão sustentável do Poder Judiciário. Então olha só a apresentação do texto. Dispõe, então, a Resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, ela dispõe sobre a criação e a competência das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, bem como implantação do respectivo plano de logística sustentável. Então, o objetivo dessa resolução é o quê? É a implementação, É a implementação de unidades ou núcleos, De unidades ou núcleos, o quê? Socioambientais, Unidade ou núcleos socioambientais. E para que essas unidades ou núcleos, deixa eu corrigir aqui, ou núcleos socioambientais, eles deem resultado, para que essas unidades, esses núcleos possam bem gerir, organizar, capacitar profissionais, servidores, sensibilizá-los, é necessário o quê? É necessário um plano de logística sustentável. É necessário um plano de logística sustentável. Esse plano de logística sustentável, ele implica em quê? Ele, na verdade, esse plano de logística sustentável, ele é um instrumento vinculado o quê? Vinculado a uma gestão socioambiental. Ou seja,
nós vamos criar no Poder Judiciário, nos órgãos do Poder Judiciário, de acordo com o CNJ, é para ser implementado, é para ser criado, colocado em prática, núcleos, setores, ok? Responsáveis por apresentar essa nova sistemática de trabalho. Setores responsáveis em apresentar essa nova metodologia de trabalho. Apresentar a todos os servidores, capacitando eles, ou sensibilizando dessa nova sistemática de trabalho agora. E essa nova sistemática de trabalho, como que ela é apresentada? Através de objetivos, através de metas, através de ações, ok? E esses objetivos, essas metas, essas ações, essas capacitações de profissionais e servidores, todas elas são realizadas o quê? Por meio de um plano de logística sustentável, certinho? Então, essa é a introdução, tá? Apresentação do que fala a nossa resolução 201/2015 do CNJ, ou seja, ela dispõe sobre a criação e competência dos núcleos ou unidades socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, bem como para instrumentalizar essas unidades. Para instrumentalizar esses núcleos socioambientais, nós temos que dispor também o quê? De um plano de logística sustentável. Ou seja, precisamos dispor de um novo plano de trabalho. Novo plano de trabalho, agora sustentável. E o que envolve este novo plano de trabalho sustentável, professor? Nós vamos ver com calma agora no decorrer da leitura da resolução, ok? Mas eu já vou adiantar para você. É economia de água, economia de energia, economia de papel, ou seja, diz respeito ao consumo consciente. Diz respeito também a contratações sustentáveis, a você fazer a você contratar serviços de empresas que tenham responsabilidade ambiental. Ok? Mas vamos ver agora mais detalhes, mais informações sobre a resolução 201 de 2015 do CNJ, a qual fala, resumidamente, podemos dizer, de maneira bem simplória, podemos dizer, a qual apresenta a sustentabilidade no Poder Judiciário. Então, olha só, essa resolução, na verdade, é um encontro entre o Poder Judiciário e o meio ambiente. Estão visualizando, ó? Poder Judiciário e meio ambiente. Por que isso? Vejam bem, até um tempo atrás, até este reconhecimento, né? O que nós visualizávamos? O que nós vislumbrávamos? Nós vislumbrávamos a defesa do meio ambiente por grupos especiais, por grupos particulares de pessoas, via de regras ambientalistas, geólogos, biólogos, que sempre saíam em defesa do meio ambiente. Aliado a esses grupos, né, de defensores do meio ambiente, nós tivemos as empresas privadas aderindo à sustentabilidade. Para as empresas privadas, é muito bom aderir à sustentabilidade. É muito bom por dois motivos. Primeiro motivo, ela está preservando o meio ambiente, cumprindo o mandamento constitucional do artigo 220 da Constituição Federal. E num segundo momento, também é interessante toda instituição privada, ela ter uma gestão socioambiental. Por quê? Porque ela consegue reduzir custos, né? Reduz custos, assim, significativamente, é a redução de custos. Então, nós sempre tivemos esses dois grupos, né? Sempre visualizávamos esses dois grupos, em especial, em defesa do meio ambiente. Né, os ambientalistas, em especial, e instituições privadas aderindo à sustentabilidade, visando também o quê? A redução de custos. Só que em administração pública? Em administração pública, nós não víamos a administração pública engajada nessa gestão socioambiental. Nós não víamos a administração pública em prol da sustentabilidade. Nós não víamos a administração pública empenhada em proteger o meio ambiente e reduzir custos. Nós não tínhamos isso até a resolução do CNJ, a resolução 201 de 2015. A partir dessa resolução, olha, essa responsabilidade
essa responsabilidade pelo meio ambiente não vai ficar somente no setor privado, não vai ficar somente nos ombros da sociedade. Nós precisamos compartilhar essa responsabilidade. Então, a resolução 201/2015 do CNJ, ela veio o quê? Ela veio compartilhar essa responsabilidade que já era da sociedade, que já era das instituições privadas, também ao poder público, também ao poder público. Aqui eu tenho um texto, tá? Que eu trouxe para vocês. É bem interessante fazer uma lidinha bem rápida para nós já irmos para a análise dos artigos. Ó, somente a título de informação, vale ressaltar que foi a partir do ano 2015, com a presente resolução, que o Conselho Nacional de Justiça aderiu aos movimentos mundiais de defesa ao meio ambiente, estendendo essa responsabilidade à administração pública, por meio da criação de unidades ou núcleos socioambientais, nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário, amparados pelo Plano de Logística Sustentável. Essa responsabilidade, ela advém o quê? Ela advém do caput, do artigo 225 da Constituição Federal, que determina: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se, olha aqui, pessoal, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa responsabilidade, ó, já está no texto constitucional, no artigo 225 caput, ok? Mas até essa resolução de 2015, nós não tínhamos essa responsabilidade pelo meio ambiente sendo compartilhada pelo poder público, tal qual nós temos agora, tá? Então, foi a partir dessa resolução que, em especial, o poder público, poder judiciário, né? Poder judiciário está o quê? Compartilhando desta responsabilidade. E ele compartilha dessa responsabilidade por meio das medidas que ele apresenta para nós nesta resolução. Agora, então, vamos fazer a leitura dessa resolução. Essa resolução, ela é muito simples de ser entendida, muito simples de ser compreendida. Certeza que vocês não terão nenhuma dúvida ao final da aula, ok, pessoal? É uma resolução bem pequenininha, tá? Com 23 artigos. Bora lá, então, galerinha. Artigo 1º da resolução. Capítulo 1. O capítulo 1, ele vai falar da criação das unidades ou núcleos ambientais, né, no Poder Judiciário e suas respectivas atribuições e suas respectivas competências. Vamos lá, artigo 1º. Os órgãos do Poder Judiciário relacionados no inciso 1A e 7 do artigo 92 da Constituição Federal de 88, bem como nos demais conselhos, devem criar unidades ou núcleos socioambientais. Devem também estabelecer as suas competências e implementar o respectivo plano de logística sustentável. Então, o artigo 1º da resolução, ele impõe uma obrigação, tá, aos órgãos do Poder Judiciário. Ele impõe uma obrigação. Ele fala que é dever, tá? Não é uma faculdade, é uma obrigação. Eles não podem criar, eles devem criar, tá? Então, vem falando que deve ser criados nos órgãos do Poder Judiciário unidades ou núcleos de gestão socioambiental. E ao lado desses núcleos ou unidades socioambientais, vai ser criado também o que? Um plano de logística sustentável para, a partir de então, executar as tarefas. Então, o artigo 1º impõe a obrigação da criação nos órgãos do Poder Judiciário dos núcleos ou unidades socioambientais, bem como impõe também a implementação do respectivo plano de logística sustentável. Então, vai impor a criação das unidades ou núcleos socioambientais e a implementação, a criação do respectivo plano
de logística sustentável. Só para nós não esquecermos, eu fiz isso aqui para nós, para vocês, ó. O que nós entendemos por unidades ou núcleos socioambientais? É aquilo que nós já falamos. São setores da administração pública capacitados, especializados, com a função de apresentar uma nova metodologia, uma nova ordem de trabalho agora. Que nova metodologia é essa? Que nova estratégia é essa? São todas metodologias, são todas ordens de trabalho voltadas agora para a defesa do meio ambiente. Deixa eu dar um exemplo. Imagine a política de adotar uma caneca, né, nos tribunais. Imagine que o tribunal ele tem a política de adotar uma caneca. Você chega em determinado gabinete e aí você vê que existem canecas sobre as mesas e não copos descartáveis. Aí fala, nossa, mas que bacana, cada um tem uma caneca que essa é uma política, né, de defesa ao meio ambiente, é uma nova modalidade de gestão aqui do nosso tribunal, nova modalidade de gestão essa que foi criada pelo núcleo socioambiental, a fim de contribuirmos e protegermos o meio ambiente, a fim de contribuirmos para a proteção do meio ambiente, ok? Então, tudo isso, adotar uma caneca. De onde que saiu essa ideia? O que que é isso? É a gestão socioambiental e essa ideia saiu o quê? Dos núcleos socioambientais, que apresenta a partir de agora uma nova sistemática de trabalho. Outro exemplo, outra prática que sai daqui, ó, que tem origem nas unidades ou núcleos socioambientais, a coleta seletiva de resíduos sólidos, via de regra. Essa coleta seletiva de resíduos também o que? É uma prática, tá? Que foi criada, foi originada nos núcleos socioambientais. Economia de energia, economia de papel. Quando é necessário fazer uma compra para o tribunal, vai passar pelo critério socioambiental. Este consumo, ele é consciente? Nós temos que comparar produtos. Cabe a esses núcleos socioambientais capacitar os servidores para comparar produtos no momento da aquisição, no momento da compra. Ele vai ver qual produto é mais ecologicamente recomendável. Qual produto que é ecologicamente recomendável? Este ou este? Este. Então eu vou ficar com este. Ou seja, consumo consciente. Olha, foram pedidos 300 unidades, mas não tem necessidade de 300 unidades. Nós vamos comprar apenas 200, porque nós vamos reutilizar e assim vai, ok? Outro exemplo, outra prática. Não se usar mais sobre a mesa post-its, né? Aqueles papeizinhos para recado. Pega-se uma tela, né? Uma tela onde você usa canetão e apagador. E aquele ali vai ser agora o porta-recados e não mais papeizinhos, aqueles chamados post-its. Por quê? Redução da utilização de papéis. Ok? Então, tudo isso eu estou falando só para nós termos uma ideia na prática, né? Como que funciona na prática essas unidades ou núcleos socioambientais? Qual é a função deles? Tá? Entre as várias funções deles, algumas em especial são essas que eu acabei de apresentar para vocês, tá? E esses núcleos socioambientais, para eles trabalharem, para eles se programarem, para eles colocarem em prática todas as medidas que eles objetivam, eles precisam o quê? De um plano de logística sustentável. Eles precisam de um plano de trabalho sustentável, tá? Esse plano de logística sustentável, ele é o meio pelo qual coloca-se em prática o controle dos gastos públicos, com a promoção de sustentabilidade e com a minimização o quê? De desperdícios, por meio de metas, de objetivos, de cronogramas, por meio dos planos de ação, ok? Artigo 2º. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e social. Ou seja, está falando que a gestão tem que ser o quê? Uma gestão socioambiental, atribuindo ao Poder Judiciário o quê? Um controle maior nos seus gastos na prestação dos serviços.
A título de exemplo de uma gestão socioambiental, nós temos a informatização dos processos através do PJE, ok? Então, os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade, ok? Então, ambientalmente, economicamente e socialmente, eles devem ser o quê? Ecológicos, eles devem ser sustentáveis. Então, eu tenho que ter na organização, na execução dos serviços do Poder Judiciário, eu tenho que ter os serviços ambientalmente, socialmente e economicamente sustentáveis. Artigo 3º. Para os fins desta resolução, consideram-se. Então, aqui no artigo 3º, nós vamos fazer a leitura de vários conceitos, tá? De vários conceitos que a própria resolução traz para nós. É de extrema importância que vocês compreendam esses conceitos, que vocês, se possível, memorizem. Tá? O que quer dizer visão sistêmica para esta resolução? O que quer dizer resíduo para esta resolução? O que quer dizer descarte seletivo e descarte seletivo solidário para esta resolução? Então, são todos conceitos que nós vamos estudar no artigo 3º, que vocês devem compreendê-los e memorizá-los para fins de responder questões do concurso público voltados para a resolução CNJ 201 de 2015, tá? Então, vamos ver aqui. São conceitos trazidos pela própria resolução. Visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É a identificação, é o entendimento e gerenciamento de processos interrelacionados, como um sistema que contribui para a eficiência da organização no sentido de atingir os seus objetivos. Então, essa visão sistêmica é como precisamos falar o seguinte: todos os processos devem o quê? Conversar entre eles, devem se comunicar entre eles. As informações, tá, que contém um processo, elas têm que ser vistas que dentro do sistema, tá? Essa visão sistêmica de um todo ali do poder, daquele órgão do Poder Judiciário. A título de exemplo de visão sistêmica, nós temos a informatização, o quê? Dos processos judiciais e informatização dos atos administrativos, tá, ok? Logística sustentável é o processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que, considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado. Então, a logística sustentável é esse processo de coordenação do fluxo de materiais, ok? Aqui, resumidamente, nós temos o quê? O chamado consumo consciente e o descarte seletivo, tá? Aqui nós temos, então, o consumo consciente e o descarte seletivo. A fim de representar logística sustentável, nós temos isso aqui, ó. O que representa logística sustentável? É o que nós acabamos de falar. Descarte adequado de resíduos, ok? Redução dos gastos públicos, capacitação de servidores e magistrados na área socioambiental, racionalização do uso dos bens e materiais de consumo, qualidade de vida para os servidores e magistrados, implantação e implementação de compras e contratações sustentáveis, aquilo que nós falamos bem no início da nossa aula. Então, essas aqui, ó, são algumas das medidas, tá, de logística sustentáveis apresentadas no inciso 2 do artigo 3º. Inciso 3, critérios de sustentabilidade. São métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico. É aquilo que nós também já falamos, tá? Numa compra, nós vamos ter o quê? Várias opções. Nós vamos optar por aquele material ecologicamente correto, ambientalmente correto, aquele que vai causar menos impacto ambiental
econômico e social no seu descarte. Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, critério de sustentabilidade, métodos para avaliação e comparação de bens. Ó, há tribunais que possuem programas de gestão ambiental e com efetivo controle dos gastos de materiais, de água, de energia, de papel, de tinta, ok? E outros itens que impactam no meio ambiente. Então, os critérios de sustentabilidade são métodos utilizados para avaliação e comparação de bens. Então, nós temos tribunais que já possuem, né, estes programas de controle de gastos e de escolha de materiais que impactam no meio ambiente, economicamente e socialmente. 4. Práticas de sustentabilidade. Práticas de sustentabilidade são ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional, visando a inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário. Aqui já são práticas, já são o quê? Novos comportamentos que são impostos, né? Que são apresentados e fazem parte agora dessa nova metodologia de trabalho do Poder Judiciário. Olha aqui algumas, né? Algumas das práticas de sustentabilidade. Use. Ou seja, adote uma caneca. Aqui, ó, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aqui de Mato Grosso, presenteou os magistrados, né, com uma caneca, a fim de diminuir a utilização dos copos descartáveis. Aqui é aquilo que nós falamos, ó. Para deixar recadinhos, não vamos mais usar papel, vamos usar essa tela reutilizável. Isso aqui é alguns exemplos de prática de sustentabilidade. 6. Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos, previamente separados, conforme sua constituição ou composição, com destinação ambientalmente correta. É a coleta seletiva. Então, os resíduos sólidos, eles são o que? Descartados seletivamente. É vidro, papel, né? Plástico, cada um separadamente. Coleta seletiva solidária é a coleta dos resíduos recicláveis descartados separados na fonte geradora para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, a coleta seletiva solidária é quando os resíduos eles são descartados, eles são separados e são destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Aqui, ó, coleta seletiva solidária, ok? É só um exemplo, ó. Exemplo aqui de coleta seletiva, papel, plástico, vidro, metal, ok? Todos os resíduos sólidos. E aqui nós temos a chamada coleta seletiva solidária. Inciso 8. Resíduos recicláveis descartados. São materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos do Poder Judiciário. Como, por exemplo, o que nós temos? Garrafinhas PET de água, né? Tem muitas garrafinhas, vai ter um evento lá no Tribunal de Justiça, no fórum da comarca. Então, são lá os convidados e quem compõe a mesa, todos vão o quê? Vão receber uma garrafinha PET de água, via de regra, né? Nós já estamos cortando essa prática e lhe servindo água de outra maneira, mas ainda temos esse costume, garrafas PET. Então, todos esses materiais, tais como garrafa PET, elas podem voltar para o seu ciclo. Então, elas são o quê? Retornáveis. Então, nós temos os resíduos recicláveis descartados. Eles são recicláveis porque eles podem ser reutilizados. Materiais de consumo. Todo material que, em razão da sua utilização, perde normalmente a sua identidade física ou tem sua utilização limitada a 2 anos. Eu trouxe aqui como exemplo materiais de almoxerifado, que são aqueles materiais que perdem, né, a sua identidade física com a utilização. Agora nem tanto nessa era digital, mas borrachas, Rorex, canetas, né? Aquelas fitas adesivas, ou seja, são materiais consumíveis, aqueles recados, aqueles quadros, né, de recados que eles têm uma flanelinha verde por cima, que nós colocamos alguns alfinetinhos, sempre tem escrivaninhas, né? Aquilo ali também, ela é um produto consumível, porque não vai ter duração de no máximo 2 anos, vai ter que ser
trocado. Então, eu trouxe como exemplo de materiais de consumo os materiais de almoxarifado, ok? 10, gestão documental. Gestão documental compreende o conjunto de procedimentos e operações técnicas para a produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à sua guarda permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de critérios de responsabilidade ambiental. Aqui eu trouxe para vocês, ó, um exemplo de gestão documental. Então, ou nós temos a guarda ou nós temos a eliminação. Quando falamos em eliminação, nós falamos em incinerar. Olha, tanto material foi incinerado. Ele foi queimado, ele foi destruído, tá? Inventário físico-financeiro é a relação de materiais que compõem o estoque, onde figuram a quantidade física e financeira, a descrição e o valor do bem. Então, inventário físico-financeiro corresponde a uma planilha, né? A uma planilha onde você vai relatar os bens que possui, as quantidades e o valor ali que esses bens representam, tá? Então, inventário físico é um controle de quais bens tem, quantos de cada um e o valor que eles representam. Compra compartilhada. Essa aqui é muito legal para fins de sustentabilidade. Olha só. Contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, no qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão ou entidade da administração pública federal, com o objetivo de gerar, olha que legal, com o objetivo de gerar benefícios econômicos e ambientais. Ou seja, nós podemos fazer compras compartilhadas, compras em conjunto. Então, imagine, olha, determinada empresa, ela vende produtos, né, móveis em madeira, e essa madeira é o que? Altamente sustentável, certo? Então, pode-se fazer a compra, um determinado órgão pode fazer a compra com outro órgão, viabilizando o quê? Viabilizando a compra sustentável, viabilizando a contratação sustentável. Então, essa é a chamada compra compartilhada. Nada a ver com guarda compartilhada lá do direito civil, né? Essa é a chamada compra compartilhada. Qual é o objetivo dela? Gerar benefícios econômicos e ambientais. 13. Ponto de equilíbrio. É a quantidade ideal de recursos materiais necessários para a execução das atividades desempenhadas por uma unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência. Esse ponto de equilíbrio, ele é necessário ser atingido. É necessário que ele seja atingido por dois motivos. Pelo motivo econômico, temos que minimizar o gasto público, pois é dinheiro nosso que está sendo empreendido nesses gastos, e também pela questão ambiental, ok? Pela questão ambiental de descarte desses produtos. Então, ponto equilíbrio é o Poder Judiciário trabalhar com eficiência e ter à sua disposição somente os materiais necessários para a execução das suas atividades, evitando assim desperdícios. Corpo funcional são os magistrados, os servidores e os estagiários. Força de trabalho auxiliar são todos os funcionários terceirizados. Então, em relação a quem desempenha as atividades no Poder Judiciário, nós temos corpo funcional e força de trabalho auxiliar. Corpo funcional, magistrado, servidor, estagiário. Força de trabalho auxiliar, funcionários terceirizados. Ok? Pessoal, artigo 4º. As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de desempenho para o cumprimento desta resolução,
devendo ser criadas no prazo máximo de 120 dias, a partir da publicação da presente resolução. Então, olha só, o artigo 4º está falando, essas unidades ou núcleos socioambientais, elas são de caráter permanente. Ou seja, uma vez implementadas, elas acompanharão a execução do trabalho do Poder Judiciário por toda a vida, ok? Elas devem ser criadas o quê? No prazo de 120 dias a contar da publicação da resolução. Eu trouxe aqui para nós um breve comentário. Para cumprir o objetivo da sustentabilidade, defendida pela resolução sob análise, deverá ter caráter permanente, pois o comprometimento com o meio ambiente na execução dos serviços prestados à sociedade é de caráter contínuo. Elas têm que ser de caráter permanente, por quê? Porque a defesa do meio ambiente, ela é uma tarefa contínua, a longo e infinito prazo. Artigo 5º. As unidades ou núcleos socioambientais deverão estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, de consumo e gestão documental dos órgãos do Poder Judiciário, bem como do corpo funcional e da força de trabalho auxiliar de cada instituição. Deverão apresentar o quê? Novas perspectivas de consumo sustentável. Então, olha só, o objetivo fim dos núcleos ou unidades socioambientais é o quê? Apresentar ao corpo funcional e à força de trabalho auxiliar novas perspectivas de trabalho sustentável, novas perspectivas de consumo sustentável. Artigo 6º. As unidades ou núcleos socioambientais deverão fomentar ações que estimulem aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, ou seja, continuamente deverão estimular o quê? O gasto consciente e minimizado na execução dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Deverão, inciso 2, estimular o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, evitar desperdícios com água, por exemplo, ou com materiais de almoxarifado. Inciso 3, deverão estimular a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente, com adequada gestão dos resíduos gerados. É o descarte seletivo dos resíduos, é o descarte seletivo solidário dos resíduos. Deverão estimular a promoção das contratações sustentáveis, ou seja, contratação com empresas comprometidas com o meio ambiente, dar preferência à contratação com essas empresas. E na compra compartilhada, um dos objetivos dela é apontar aos órgãos do Poder Judiciário quais são as empresas comprometidas com o meio ambiente. 5º, a gestão sustentável de documentos em conjunto com a unidade responsável, ou seja, gestão sustentável dos documentos. É a gestão com responsabilidade ambiental, ou seja, a informatização dos processos judiciais e dos atos administrativos é de grande valia e representa uma prática sustentável digna de louvor. 6. A sensibilização e capacitação do corpo funcional, da força de trabalho auxiliar e de outras partes interessadas. A qualidade de vida no ambiente de trabalho em conjunto com a unidade responsável. Ok, quando fala em sensibilização e capacitação do corpo funcional e da força auxiliar de trabalho, estamos falando em quê? Nós estamos falando em preparar este servidor, ok? Preparar este magistrado, preparar este servidor para agora gerir a máquina pública de maneira diferenciada, de maneira com vistas ao meio ambiente, de maneira projetada em defesa do meio ambiente. Nós já temos, já foram realizados vários seminários para capacitar magistrados e capacitar servidores
para receber essa nova gestão e colocar em prática ações de sustentabilidade na execução dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Aqui, quando falo qualidade de vida no ambiente de trabalho, estamos falando de bem-estar no ambiente de trabalho, tá? A apresentação, então, o inciso 6, o inciso 7, diz respeito a quê? A apresentação de nova metodologia de trabalho, conscientização da necessária sustentabilidade na execução dos serviços prestados, por meio de palestras e cursos que apresentem a real necessidade da administração pública tomar parte na promoção e defesa do meio ambiente. Parágrafo 1º. A adequada gestão dos resíduos gerados deverá promover a coleta seletiva, com estímulo à sua redução e ao reuso e a reciclagem de materiais e a inclusão socioeconômica dos catadores de resíduo, né? Em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a limitação de cada município. Então, esse parágrafo primeiro, ele vem falando o quê? Da coleta seletiva solidária, ciclo de reutilização de materiais, tá? Então, adequada gestão de resíduos, que vai nos conduzir à coleta seletiva solidária de resíduos, né? Que vai nos levar ao ciclo de reutilização de materiais. Parágrafo 2º. O uso sustentável de recursos naturais e bens públicos deverá ter como objetivos o combate ao desperdício e o consumo consciente de materiais, com destaque para a gestão sustentável de documentos, como a implementação de processo judicial eletrônico e a informatização dos processos e procedimentos administrativos. Muito bem! Como o próprio texto indica, o processo judicial eletrônico é uma prática sustentável. Perfeito este parágrafo 2º, perfeito. Parágrafo 3º. A promoção das contratações sustentáveis deverá observar a integração dos aspectos ambientais, econômicos e sociais do desenvolvimento sustentável. Ou seja, sustentabilidade é igual a redução de gastos, que é igual a integração social. Parágrafo 4º. As unidades ou núcleos socioambientais, em interatividade com as áreas envolvidas direto ou indiretamente com as contratações, deverão fomentar a inclusão de práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente, que compreendem as seguintes etapas. Então, olha só, isso aqui são uma das ações, dos objetivos, das tarefas dos núcleos socioambientais, ok? Que compreendem as seguintes etapas. Primeiro, estudo e levantamento das alternativas para a aquisição de produtos e serviços solicitados, considerando verificação da real necessidade de aquisição do produto ou serviço, consumo consciente. Existência no mercado de alternativas sustentáveis, considerando o ciclo de vida do produto, aquilo que nós já vimos falando, escolher o produto mais sustentável. C. A legislação vigente e as normas técnicas elaboradas pela ABNT para a aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados. Claro, além de analisarmos a sustentabilidade, nós vamos analisar a qualidade, a utilidade, a resistência e a segurança dos materiais a serem adquiridos. A linha D. Conformidade dos produtos, insumos e serviços, com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor, expedidos pelo Inmetro e de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente ou à proteção do consumidor e da concorrência justa. E normas da Anvisa quanto à especificação e classificação quando for o caso. Vamos ter que nos atentar às resoluções do CONAMA no que couber, nos atentar ao descarte adequado do produto ao fim de sua vida útil, em observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
ok? Inciso 2º, especificação ou alteração de especificação já existente do material ou serviço solicitado, observando os critérios e práticas de sustentabilidade, em conjunto com a unidade solicitante. 3º, lançamento ou atualização das especificações no sistema de compras e administração de material da instituição. 4. Dentre os critérios de consumo consciente, o pedido de material ou planejamento anual de aquisições deverão ser baseados na real necessidade de consumo, até que a unidade possa atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, não gastar além do que foi adquirido e não adquirir além do que é necessário. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Parágrafo 5º. O histórico de consumo da unidade deverá ser considerado para monitoramento de dados e poderá ser um dos critérios utilizados no levantamento da real necessidade do consumo. Lógico, né? Nós vamos considerar o histórico de consumo da unidade para nós termos qualquer paralelo dali em diante. Aí, aqui eu trouxe duas informações para vocês bem legais em relação à gestão sustentável do Poder Judiciário. Olha como dá a diferença. Será, ou seja, né, de acordo com esse histórico, será analisado o consumo anterior e posterior à prática do consumo consciente sem desperdício. Então, para falar se nós estamos diante de um consumo consciente sem desperdício e se ele está dando resultado, nós vamos ter que analisar o histórico de consumo deste órgão do Poder Judiciário, tá? A título de exemplo, podemos citar o STJ. Por exemplo, apresentou uma redução de 50% nos bens de consumo, o que resultou numa economia de mais de 6 milhões. Já no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a implantação de mecanismos de monitoramento de gastos trouxe 33% de redução em material de escritório e 14% de redução no consumo de água, ok? Material de escritório é este material de almoxarifado, ok? E 14% de redução do consumo de água. Isso é consumo consciente. Isso é gestão sustentável do Poder Judiciário. Parágrafo 6º. A sensibilização e capacitação do corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas, deverão estimular de forma contínua o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição. Aqui eu tenho algumas práticas de sensibilização. Adote uma caneca, use menos copo descartável. Seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. Economia de água, conforme nós vimos o TJ do Distrito Federal. E minimização na utilização de papéis. Parágrafo 7º. A qualidade de vida no ambiente de trabalho deve compreender a valorização, satisfação e inclusão do capital humano das instituições em ações que estimulem o seu desenvolvimento pessoal e profissional, assim como a melhoria das condições das instalações físicas. Ok, isso é qualidade de vida no trabalho. Ou seja, qualidade de vida no trabalho qualidade de vida no ambiente de trabalho representa reconhecimento dos serviços prestados pelo corpo funcional e terceirizado, de modo a reconhecer os serviços que são prestados, além, claro, de condições favoráveis para a execução das tarefas com instalações adequadas, ok? As ginásticas laborais, né? As ginásticas laborais também faz parte o quê? De qualidade de vida no ambiente de trabalho. Artigo 7º. As unidades ou núcleos socioambientais deverão preferencialmente, não obrigatoriamente, ser subordinados à alta administração dos órgãos, tendo em vista as suas atribuições estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem. Eis,
Por que essas unidades ou núcleos socioambientais devem estar preferencialmente ligadas diretamente à auto-administração? Por quê? Porque elas irão impor novos comportamentos. Elas irão exigir dos servidores mudança de comportamento, novos paradigmas, quebra de paradigmas, ok? Diante disso, elas precisam de credibilidade, elas precisam de força. Essa necessidade se apresenta em razão da alteração da atual metodologia e dinâmica de trabalho, onde o consumo sustentável e o descarte seletivo e solidário de resíduos, por exemplo, não era prioridade. Agora passa a ser prioridade. Então, é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de comportamento. Artigo 8º. Então, preferencialmente ligada, tá? À auto-administração do órgão. Artigo 8º. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão implementar o plano de logística sustentável do Poder Judiciário, de acordo com o capítulo 2 desta resolução, que nós vamos ver que é o próximo capítulo, ok? Mas eu já trouxe aqui para vocês, ó, o plano de logística sustentável do Poder Judiciário é um meio pelo qual é possível realizar planejamento estratégico e eficiente de controle de gasto público com foco no consumo consciente e no combate ao desperdício. Medidas e condutas que representam a sustentabilidade na administração pública. Porém, olha que legal, para colocar em prática todas essas diretrizes, é imprescindível que este plano defina objetivos, trace metas, elabore cronogramas e planos de ação, de acordo com a visão sistêmica de cada órgão. Artigo 9º. O CNJ deverá publicar anualmente, por intermédio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o balanço socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações consolidadas nos relatórios de acompanhamento do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, de todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário. Ou seja, nós devemos encontrar no site do Poder Judiciário, no site do CNJ, essas informações aqui, ok? Esses balanços de ação. Finalizamos aqui a nossa explanação referente ao capítulo 1 da Resolução 201/2015 do CNJ. E a mensagem que eu deixo para vocês é que você nunca duvide da força que você tem, ok? Finalizamos a nossa aula. Peço gentilmente que você avalie, né, que você atribua uma nota à aula que vocês tiveram aqui comigo, ok? Muito obrigada pela companhia. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Estou aqui pronta, à disposição para responder toda e qualquer dúvida sua, ok? Um forte abraço, até o próximo bloco, onde nós vamos estudar o capítulo 2 da respectiva resolução. Tchau, tchau. Forte abraço, obrigada pela companhia. Clique lá